Bom, aqui no estúdio eu converso com o cientista político e diretor do IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Geraldo Tadeu. Muito prazer. Obrigada, Geraldo, pela presença aqui. Vamos por favor, sentar aqui para a gente poder conversar sobre mais essa mudança. Digamos que são 8 meses de muito movimento, né? Parece que está virando rotina, né? Vir aqui comentar quedas de ministros. Pois é. Agora, isso me parece claramente um efeito, né, da falta de acomodação da base do próprio governo. A gente vê que os ministros que caíram, com exceção do Nelson Jobim, foram por denúncias vazadas para a imprensa, ou no caso, e não foi queda, mas enfim, no caso da Operação Voucher no turismo, foi uma operação da Polícia Federal. Quer dizer, parece nitidamente que a falta de clareza quanto à acomodação da base parlamentar, as nomeações de segundo e terceiro escalões do governo federal, a liberação de emendas parlamentares, enfim, as dúvidas que ainda subsistem na base quanto ao lugar de cada partido, de cada força política, é que estão provocando essas turbulências. Professor, a gente pode dizer que a presidente Dilma Rousseff pegou uma base aliada e indicações de governo com muitos problemas? Com certeza, porque é um governo de continuidade, né? Então, há muitas forças políticas que já estão colocadas na administração há pelo menos 8 anos. Então, ela está herdando uma série de problemas. Está herdando uma série de problemas, é claro. Não se pode dizer que são problemas que se originaram ontem, porque o problema da corrupção no Brasil é um problema muito antigo, é uma verdadeira endemia que tem no Estado. Isso ocorre em todos os estados, em vários municípios. As denúncias que são apuradas pela Polícia Federal de malversação de fundos em obras municipais e estaduais. Portanto, não é uma coisa localizada no governo federal, mas ali no governo federal tem muito mais visibilidade. E o que ela está fazendo? Ela está imprimindo o estilo dela e resolvendo realmente. A palavra da moda é a faxina, e é uma palavra adequada para o que está acontecendo, né? Olha, eu sou um pouco cético quanto à palavra faxina, porque não há, até segunda ordem, da parte do governo federal, nenhuma disposição de fazer uma espécie de limpeza geral no governo. O que a gente tem assistido é uma reação, ela está sendo reativa, está reagindo rápido até, ela tem um estilo diferente do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que deixava mais tempo as coisas acontecerem, cozinhava um pouco mais a situação, ela age rapidamente, mas ela tem reagido. E hoje ficou claro, pela declaração dela e do novo ministro, que a intenção realmente é de pôr panos quentes na história. Cautela, a verdadeira faxina é da miséria, ou seja, vamos diminuir um pouco a tensão nesta área. Mas também, se ela continuar nesse ritmo, perdendo 4 ministros a cada 8 meses, o governo vai se direcionar exclusivamente para resolver crises, né? Vai ser de alta rotatividade, né? Não, de fato, o grande problema, eu acho que ela não está tendo a tranquilidade necessária para trabalhar, né? Porque as crises se sucedem. E eu volto a repetir, enquanto ela não definir claramente os parâmetros para preenchimento dos cargos de segundo e terceiro escalões do governo federal, definir a questão da liberação das emendas parlamentares, enfim, enquanto ela não definir os critérios políticos da relação do Executivo com o Congresso, essas crises vão persistir, porque elas fazem parte de um jogo de poder dentro do governo, né? Então, o PMDB versus PR versus os demais partidos da base, eles vão continuar se acotovelando. Já que o senhor está falando de jogo político, faz parte desse jogo político agir tão claramente quanto os deputados vêm agindo recentemente a respeito da liberação de verba das emendas, em que eles, por exemplo, deixam claro que estão obstruindo votações sem a liberação, e quando a presidente acena com a liberação, eles prometem voltar à votação, mas avisam claramente que vai ser uma operação padrão à medida que as verbas forem sendo... Isso é do jogo político? Isso é legítimo? Não, isso é muito feio, né? É muito feio. E até ocorre que esses parlamentares estão mal acostumados, digamos assim. Isso tem sido uma prática dos diferentes governos, né? Eles têm negociado no varejo com esses deputados. Parece coisa de criança fazendo birra, né? Mas eles usam aqueles instrumentos ou recursos que eles têm, né? Há uma situação estrutural mais complexa, que é a subordinação total do legislativo ao executivo.
né? Então, o poder de pressão que os deputados têm em face do Executivo é segurar as votações importantes, é deixar essa base um pouco mole, uma geleia geral sem muita consistência, ou seja, os deputados conseguem aprovar os projetos de interesse do governo quando eles, deputados, querem, quando eles estão satisfeitos. Então, isso tem sido uma prática dos governos. O governo Fernando Henrique, o governo Lula fizeram isso. Então, independente do partido. Independente de partido, é uma prática institucional. É consequência da estrutura democrática que a gente tem. Eu acho que é uma perversão do chamado presidencialismo de coalizão, que eu costumo dizer que tem pessoas... Isso é um modelo explicativo da relação entre o Congresso e o Executivo, mas tem gente que acha que é justificativo. Ou seja, porque é presidencialismo de coalizão, tudo pode, né? Toda essa barganha política no varejo pode. Não, eu acho que a sociedade brasileira está reagindo a isso, né? A gente ouve os comentários na imprensa, enfim, no meio acadêmico, e acho que é uma boa oportunidade a presidente Dilma implementar parâmetros mais republicanos nessa relação com o Congresso Nacional. O que o senhor prevê para os próximos meses e anos do mandato Dilma? Eu acredito que ela está passando por um aprendizado, né? A presidente Dilma, notoriamente, não tem o traquejo político do ex-presidente Lula, que foi curtido na vida sindical, né? Tem um outro tipo de abordagem da política. A presidente Dilma está aprendendo isso. Ela tem um estilo essencialmente gerencial, ela é da racionalidade técnica, ela é do que é certo, do que é errado, né? Ela não tergiversa muito sobre parâmetros, então ela vai ter que aprender um pouco a ter uma relação um pouco mais política com o Congresso Nacional. Ela está percebendo o quanto o Congresso Nacional pode criar problemas para ela, e eu volto a repetir, o mais importante é que ela defina claramente quais são os critérios políticos de relação entre os partidos da base aliada e do Executivo com o Congresso. Então, a questão das emendas parlamentares, ela tem que definir algum critério. Não quer dizer que ela vai liberar no varejo, mas ela vai dizer, vou liberar no seguinte... Definir qual é o critério que é para os deputados entenderem. Porque os deputados vão se adaptar, né? Os deputados não brigam com o Poder Executivo, nunca. Certo? Eles... Ultimamente tem brigado, não, né, aquilo ali é uma forma de conquistar espaço, de alguma maneira de dizer, olha, vocês têm que dar atenção a gente. Eles estão querendo que a presidente Dilma tenha esse traquejo político ao qual o senhor se referia. Seja sensível. Mas isso significa ceder? Ela vai ter que negociar. Eu insisto, é importante que ela defina critérios políticos, tanto para preenchimento dos cargos, quanto para as relações, com relação às emendas parlamentares. Fazendo isso, eu acho que ela vai ter a tranquilidade necessária para trabalhar. Professor Geraldo Tadeu, muito obrigada pelas suas explicações e análises aqui na edição das 6. Foi um prazer. Pois bem, já que estamos falando da presidente, a presidente Dilma Rousseff está passando o dia de hoje em São Paulo. Mais cedo, ela e os governadores da região sudeste assinaram um documento de intenções para erradicar a pobreza extrema, exatamente na região sudeste. O programa de governo pretende beneficiar 16 milhões de brasileiros com renda menor que R$ 70 por mês. A solenidade também teve a presença do ex-presidente Fernando Henrique, que sentou ao lado da presidente Dilma. Ela agradeceu a presença de Fernando Henrique. No discurso, nesse evento, a presidente, claro, evitou falar sobre a saída do quarto ministro desde a posse, mas usou a tal palavra do momento, que é faxina, para dizer o que pretende fazer para erradicar a miséria. A miséria continua sendo o nosso principal problema e o nosso maior desafio. Termos 16 milhões de brasileiros ainda vivendo na mais absoluta pobreza é uma característica inaceitável da vida nacional. É o Brasil inteiro fazendo de fato, como usa a imprensa, a verdadeira faxina que esse país tem de fazer, a faxina contra a miséria. É o Brasil inteiro em um grande abraço republicano, olhando para os brasileiros que mais precisam, certos e conscientes que a nossa maior riqueza não é o petróleo, não é o minério, não é a nossa sofisticada agricultura. A nossa maior riqueza são os 190 milhões de brasileiros.